Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus permaneça conosco, nos inspirando. Inicialmente agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa da Casa do Caminho de fazer um ciclo de estudos acerca dessa obra tão importante, tão relevante para todos nós espíritas e também para não espíritas, uma vez que hoje a ciência, os livros de André Luiz vêm sendo objeto de estudo de pesquisadores. Muitas das informações que estão aí já foram comprovadas, outras ainda estão por vir, por serem comprovadas, como a gente vai ver aqui, e é de fato um material muito vasto de estudo, um material que caberia para cada livro desse e alguns, talvez mais, um seminário, né? Uma oficina, um espaço maior, porque foi difícil, sinceramente, a gente tentar sintetizar a riqueza de estudos que essa obra nos trouxe. E como já vem sendo colocado na sequência, este livro ele integra a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é um grupo de obras onde vem tratar, onde o Espírito André Luiz ele vem nos relatar qual o repórter da espiritualidade, as experiências dele, especialmente na colônia espiritual Nosso Lar, que dá nome ao primeiro livro, e também muitas informações importantíssimas sobre várias questões da nossa vida, a interação entre os encarnados e os desencarnados, os mecanismos de atendimento que a espiritualidade nos provê. Então, é um material muito rico, que merece um aprofundamento. Então, de antemão a gente já diz, eu creio que outros já falaram isso também, a palestra, ela, de forma nenhuma, ela prescinde a importância da leitura da obra. É importante que a gente procure ler esta obra, a coleção, e particularmente, assim, esse livro, ele traz entendimentos muito interessantes e inaugura um novo momento na obra de André Luiz. Isso é bem colocado e está registrado no livro Testemunho de Chico Xavier, escrito por Sueli Caldas Schubert, que é composto por cartas trocadas entre Chico Xavier durante um largo período de tempo e o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Então, tem informações muito preciosas, porque durante essa troca de correspondência, Chico ele expressava o momento, a gente tem um entendimento do contexto que a obra estava inserida. Porque hoje, quando a gente vê, quando a gente começa a ler, a gente tem a impressão de já ter ouvido falar dessas informações no centro espírita, ou até mesmo em outros meios acadêmicos, inclusive, mas é importante salientar que esta obra, todo o conjunto da obra, quando foi lançado, ele causou muito burburinho, inclusive entre os espíritas, porque era uma obra que vinha trazer informações novas, informações que desafiavam ao senso comum da época. Como a gente vai ver aí, eu não vou adiantar agora, mas é interessante a gente ter isso em mente, o contexto. E aí, para que a gente contextualize um pouco, a obra ela foi lançada em 1954, um período que é marcado por uma vasta produção mediúnica de Chico Xavier. Foi nesse período que ele estava psicografando aquele conjunto de romances históricos. Neste mesmo ano, como a gente vai ver aí, ele lançou o Ave Cristo, que é uma obra, um romance histórico fantástico, imperdível também. E este livro ele é a 7ª obra dentro dessa coleção. E é um livro que, conforme o próprio Chico anuncia para Francisco Thyssen, através de suas cartas, da troca de correspondência, vem inaugurar um novo momento na obra de André Luiz, uma vez que apresenta um André Luiz já bem mais maduro. Quem já leu a obra no início, o André Luiz fazia alguns questionamentos, algumas perguntas aparentemente infantis, que para a gente seria muito pertinente, uma vez que ele estava descobrindo todo um mecanismo, mas a gente já encontra um André Luiz mais maduro, mais habituado àquela forma de trabalho
que a espiritualidade exigia. E também marca a volta de Clarencio, do ministro Clarencio, que estava presente na primeira obra e em algumas outras, mas que nas duas últimas obras não estava presente. Então marca a volta do ministro Clarencio, que são falas assim imperdíveis. A gente lê uma vez, lê duas, lê três, e às vezes sai assim, circulando as palavras, vendo, e cada vez que a gente lê aquela mensagem, aquele ensinamento, ele cresce para os nossos olhos, especialmente quando a gente está passando por uma situação que aquilo ali fala profundamente ao nosso coração. Então, é uma obra que foi lançada neste contexto histórico, neste contexto ainda, Chico, em Pedro Leopoldo. E o próximo livro a ser lançado, ele só veio a ser lançado em 1956, que foi Nos Domínios da Mediunidade, e entre esses dois livros foi lançado Palavras de Emmanuel, em 1955, que é um livro também interessante, uma compilação de vários ensinamentos do mentor espiritual de Chico Xavier, que também guarda muito interesse. E neste ano é interessante também ressaltar, neste íntere, em 1954 no caso, que iniciaram as gravações que resultaram num livro também fantástico, que é o livro Instruções Psicofônicas, onde Chico, na época, na reunião mediúnica em Pedro Leopoldo, onde participavam vários médiuns da época, uma equipe, dentre eles Arnaldo Rocha, foi visitada por Carlo Pastorino, que, presenciando a exuberância da faculdade mediúnica de Chico, sentiu, assim, lastimou de que aquilo ali não pudesse ter sido registrado. E, na época, ele presenteou, isso em 1954, era um equipamento muito caro, ele presenteou um gravador. Tem até foto, um gravador, um aparelho grande na época, para gravar essas atividades, essas psicofonias. E, em seguida, ele apresentou para o presidente da federação, que disse que na época era inviável, porque pouca gente no Brasil teria um gravador, para você ter uma ideia, para veicular aquilo ali, além do que seria uma mão de obra assim quase que ineta você fazer um trabalho desse. E isso tudo foi posteriormente transcrito e lançado, o primeiro de mais alguns livros, com instruções psicofônicas, com mensagens de alto valor científico, de alto valor doutrinário. Então, também, quem puder conhecer, porque a gente tem, neste momento, quando a gente contextualiza, a gente vai perceber a importância e o conjunto que a obra teve neste momento. Uma outra informação interessante neste livro é que tem personagens femininas muito marcantes. Dentre elas, a gente destaca o espírito Meimei, Blandina, no caso é o nome dela, já na espiritualidade, Meimei, que foi Irmã de Castro, esposa de Arnaldo Rocha, que Chico não chegou a conhecer no corpo físico, pelo menos nessa encarnação, mas que é um espírito que estava fortemente vinculado às atividades daquele grupo de Pedro Leopoldo, que ali reencarnou em Pedro Leopoldo, e que desempenhou uma atividade muito forte na área da evangelização infantil. A gente vai ver que tem um capítulo onde ela tem um trabalho muito interessante com crianças que desencarnaram ainda muito cedo, de doenças muito complicadas, de doenças congênitas. Então, é um trabalho interessante e que vale a pena buscar. Esse mesmo espírito está presente no livro Ave Cristo também, com o nome de Blandina. Então, a gente percebe que existe todo um contexto que a obra está inserida. E temos outros também personagens femininos que são muito marcantes dentro dessa obra. Talvez seja a obra que mais tenha espíritos femininos, personagens femininos, o que é uma coisa também a se destacar nesta obra fantástica. O foco da obra. Qual seria o foco dessa obra? Eu vou utilizar das próprias palavras de Emmanuel, que só o prefácio daria para fazer uma palestra, é um prefácio muito bem apresentado, onde ele mostra que o livro se diferencia um pouco dos outros, porque é um livro que, inclusive, pode ser lido separadamente da obra, como outros também livros, mas esse dá para ler, porque ele vem tratando de casos muito interessantes que vêm trazer ensinamentos muito preciosos para o cotidiano, para o nosso dia a dia. E nas palavras de Emmanuel ele fala: neste livro não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis, encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis.
em cada capítulo, encontramos a nós mesmos com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então, o foco da obra está aí. É um texto primoroso de Emmanuel, onde ele vem mostrar que, nesse livro, ao contrário dos outros, onde, de certa forma, havia uma preocupação muito grande de André Luiz de relatar os detalhes, as minúcias, muito mais como um repórter do plano espiritual, explicar como funcionavam os departamentos, a forma de agir. Aí o livro ele vem tratar de questões, como é bem colocado no início, ele vem tratar de questões do dia a dia, de questões de amor e ódio, de questões de dramas familiares, aonde todos nós nos enxergamos. Quando a gente começa a ler o livro, a gente diz, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, né? São dramas antigos, mas que, no entanto, ainda nos assustam quando a gente percebe que caminhou muito pouco. Eu tenho um amigo que fala que a gente tem que inventar uns pecados novos, porque os pecados antigos, os erros antigos, a gente já está tarimbado, doutores em cometer. A gente vem reincidindo nas mesmas histórias, nos mesmos equívocos. E aí é interessante, eu destacaria nesse primeiro momento, quando ele fala através da cristalização mental. E o livro a gente vai ver isso aí. Tem casos, relatos de espíritos que passaram vários anos, décadas, em encarnações cristalizadas muitas vezes no erro, num acontecimento infeliz, num ciúme, num crime, num ponto de vista muito focado, à vista de um ponto somente. Quantas vezes a gente não se encarcera nas nossas filosofias, muitas vezes muito convenientes para as nossas necessidades, e aquilo ali é o que Emmanuel fala aqui no início, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra dos nossos sonhos imprecisos, da nossa forma muitas vezes equivocada de ver a realidade, da nossa dificuldade de enxergar as coisas como de fato elas são. E na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros, porque não há nada que nos escravize mais do que os vícios e as paixões. São dois elementos que nos escravizam profundamente, vício e paixão. A gente, quando está elas inclusive chegam a aparecer muito. Vício e paixão se fala muito. Então, e qual o enredo dessa obra? O enredo a narrativa principal, porque são várias histórias paralelas, mas a narrativa principal é toda na família, nos dramas cotidianos de conflitos multiplicados, de processos obsessivos instalados, graves, mas, sobretudo, fala da bondade de Deus, da sua misericórdia, propiciando permanentes oportunidades de reconstrução. A grande mensagem do livro é a possibilidade que todos nós temos de renovação, de reconstrução. Permanentes oportunidades de reconstrução através de reajustes, onde ele vai mostrar mecanismos muito dolorosos às vezes, mas eficazes, como ele coloca, quase sempre dolorosos, mas de benéficos resultados morais. Então, ele começa narrando a história de um caso muito comum, assim, que é muito foco de muitos romances que muitos talvez já tenham lido, de um caso de um casal que se chamava Odila e Amaro. Odila desencarnou, ainda muito jovem, deixando Amaro com 2 filhos, com Evelina e com Júlio. Ele casou novamente, era muito jovem ainda, era ferreiro, morava no interior, no Rio de Janeiro, na região ribeirinha do Rio de Janeiro, e a esposa nova, Zulmira, tinha muito ciúme. Isso já era um drama que vinha de outras experiências, um ciúme muito grande, um sentimento de posse muito grande com Amaro. E se incomodava profundamente com o carinho e com o desvelo que ele tinha com os filhos, chegando, inclusive, algumas vezes, a imaginar cenas dos filhos desencarnando, sendo abandonados, sendo perdidos, de forma que isso incomodava profundamente a ela, esse sentimento de posse, especialmente do filho mais novo, Júlio, que
inspirava maiores cuidados. E ela pensava muito, imaginava. E como eles iam muito à praia, era no Rio de Janeiro, ali próximo ao mar, ela chegou a imaginar que se aquela criança se afogasse, talvez o casal tivesse uma vida mais tranquila, ele tivesse mais tempo para dedicar a ela. E foi o que aconteceu. Ela, de maneira deliberada, relaxou um pouco dos cuidados e, numa certa tarde, a criança acabou, Júlio, por desencarnar. E claro, esse pai ficou completamente transtornado, a acusou e houve um distanciamento muito sério no casamento. E Odila, a mãe de Júlio e primeira esposa de Amaro, instalou num processo muito sério de obsessão em Zumira, que estava praticamente, e aí é onde começa a história, o atendimento, ela estava num estado físico, orgânico, muito sério, que não tinha médico que conseguisse identificar as causas daquilo ali. Qualquer semelhança que a gente encontre com um caso conhecido, né, que a gente saiba, não é mera coincidência, né, porque isso são fatos que acontecem até os dias de hoje, não somente nesse nível, mas em níveis mais graves e menos graves, mais semelhantes. Casos de ciúme, casos desse sentimento de posse, do egoísmo. Então, se instala um processo obsessivo muito sério. E, a partir daí, começa a desenrolar a história no primeiro capítulo, que eu, inclusive, fiz um estudo, uma palestra, só sobre o primeiro capítulo desse livro, para ter uma ideia como o livro é rico, que era justamente a ação da prece, porque Emmanuel começa, e o ministro Clarencio, na verdade, no início do capítulo, ele faz uma dissertação em poucas linhas, num poder de síntese fantástico, sobre a importância e o poder da prece, o poder do pensamento, quando a gente deseja, quando a gente elabora uma ideia. E ele diz que todo desejo é manancial de poder. Não foi Silvio Santos que disse que quem procura acha, né? Jesus já disse isso há muito tempo e é um fato. Quem procura acha. O desejo é um manancial de poder muito forte. Ele é quem impulsiona muitas vezes energias muito fortes para o bem e para o mal. E aí o que acontece é que num dado momento na história, Evelina, que é a filha de Amaro, ela devia contar por volta de seus 10 anos, por aí, em volta de uns 10 anos, ela faz uma prece, era um espírito, inclusive, um espírito em missão, que vinha da colônia Nosso Lar, e por isso tinha um vínculo com os trabalhadores. E ela, muito inocente, fez uma prece para a mãe, pedindo para ajudar a Zulmira, a madrasta, porque estava vendo a madrasta definhar, e ela já tinha perdido a mãe e não queria ficar órfã de novo. Então ela pediu. E é interessante o que acontece, porque a prece dela era carregada de tamanha elevação, de tamanha força, de tamanho poder, que claro que Odila não iria atender, uma vez que Odila era quem estava prejudicando a mãe, mas alcança esferas superiores e é direcionada para essa equipe que André Luiz, Hilário, que era também um espírito aprendiz, que estava junto com André Luiz, começou a trabalhar. Então, o que é que o ministro Clarencio coloca em relação a isso aí? Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. É interessante isso, né? Às vezes a gente fala assim para outra pessoa, você foi meu anjo. Muitas vezes a gente se converte no anjo de alguém mesmo, com todas as nossas limitações. Ou pessoas que a gente nem insuspeitas, que a gente nem imagina, que a gente às vezes nem simpatiza, chega próximo da gente e dá às vezes aquele toque, aquela coisa que a gente desperta para aquilo ali. Então está muito claro nessa fala de Clarencio, em nome de Deus as criaturas, tanto quanto possível, na medida das nossas dificuldades e também das nossas possibilidades, atendem às criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, toda prece, ela gera uma reação, ela tem um direcionamento. E aí tem um dado momento, que é um termo novo, que até então não se conhecia, também já é uma coisa interessante a gente ver do livro, na obra, que quando um mensageiro chega para Clarencio e fala, trata-se de uma prece refratada,
da jovem Evelina, a sua genitora Odila. E a gente fica imaginando que é uma prece refratada, e é muito comum isso aí. E aí ele explica mais na frente, que a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, vamos dar um exemplo. É aquela questão das pessoas, com todo respeito à crença de cada um, das pessoas dirigirem uma prece, por exemplo, para Jararaca, né? Que a gente nem sabe da condição espiritual de Jararaca. Mas aqui é muito comum, no período, não sei se ainda hoje mas eu sei que eram filas, era muito comum isso aí. Com todo respeito ao indivíduo, ao espírito Jararaca, a gente não sabe a condição espiritual dele, repito. Mas, a priori, é de imaginar que ele não esteja numa condição de atender às súplicas que as pessoas dirigem a ele. Mas não tenham dúvida, não se enganem que boa parte dessas súplicas, quando obedecendo a um critério que a gente vai ver mais na frente, de merecimento e de finalidade, elas são atendidas. Elas são atendidas porque elas são refratadas para outro objetivo. E é interessante a gente ver isso aí. E a gente vai ver esse gráficozinho só para ilustrar aí. A prece tem ligação instantânea no intercâmbio mental, podendo ser vertical, quando são aspirações elevadas, que buscam espíritos superiores. Então, tem relatos em vários livros, em várias obras, tanto de André Luiz como de outros autores espirituais, que há preces que têm um impulso magnético tão gigantesco que elas atravessam as esferas mais próximas da Terra, indo às esferas superiores. Então, ela tem um movimento vertical, são aspirações elevadas. Tem aquelas preces no nível horizontal, que são anseios vulgares, que buscam espíritos ligados à Terra. A pessoa pede por uma coisa, eu queria, assim, coisas do dia a dia, né? Aquelas preces que, às vezes, quando são atendidas, a gente não sabe nem se foi efeito de um desencadear de situações ou se foi uma prece mesmo, porque eu não acredito que a pessoa faça uma prece, vai fazer uma coisa, faz uma prece para não chover, faz uma prece para não dar, para o movimento de carro não ser muito grande na avenida. Um exemplo, assim, coisas muito corriqueiras que a gente imagina que a espiritualidade, que Deus vai se ocupar de coisas muito pequenas que atendem a um capricho nosso, né? Seriam preces caprichosas, digamos assim, que estão no nível horizontal. É muito comum isso aí. A gente tem um momento, especialmente quando nós estamos ainda naquele nível de entendimento, de uma relação muito do ganha, né? Da troca, do câmbio. Eu faço isso, eu não vou para o carnaval se eu conseguir essa graça. E a pessoa faz uma coisa, vou passar um ano sem comer chocolate, adoro chocolate, como se Deus ficasse só olhando e achando bom a sua vontade de comer chocolate. Eu imagino uma cena, né? Assim, são coisas muito ainda primárias, assim, mas claro que a gente respeita porque está no caminho dessa relação com Deus. E há aquelas preces, que na verdade nem preces são, descendentes, que são veiculadas por desespero, por rancor, por propósito de vingança, por ambições, que invocam a entidade de baixo teor. É aquela pessoa que, quando vê a outra sofrendo, bate, faz questão de bater na madeira, diz, eu sabia, Deus é justo, a justiça divina tarda, mas não falha. Quantas vezes a gente mesmo já não vociferou essas afirmativas, fulano está pagando. E nós nos achamos no direito e desejamos que seja feita a justiça divina. Mas a justiça divina, a gente, se pudesse descrever a Deus como seria a aplicação da justiça, a gente daria para ele um manual, assim, todo o passo a passo dessa justiça. Então a gente percebe nesse primeiro momento, e eu quis destacar, a importância da prece e quanto a prece bem direcionada, bem elaborada, uma prece que traga de fato sentimento e aspirações superiores, elas podem de fato influenciar, elas podem não tirar a dor, mas lhe dar o lenitivo suficiente, necessário para você suportar e passar por aquela dificuldade com mais resignação, com mais entendimento. Tem pessoas que têm um entendimento equivocado, acham que quando a gente fala de consolação, o Espiritismo ele é um consolador, ele é o consolador, como se fosse algo que fosse uma acomodação, você se conformar com aquilo ali. Muito pelo contrário. Na verdade, a consolação ela provém do entendimento superior que a gente vai ter, das perspectivas novas que o Espiritismo nos abre. Porque uma coisa é a gente andar de olhos fechados,
E quando eu fico imaginando, já faz 20 e um bocado, e mais um pouquinho de anos que eu sou espírita, e eu fico imaginando assim, como era a minha visão anterior em relação a isso aí. A gente meio que andava meio que com os olhos fechados. O Espiritismo nos convida a acordar enquanto estamos na matéria, enquanto estamos nessa experiência física, porque se a gente não despertar agora, a gente vai despertar na sombra, na dor. Então, o convite do Espiritismo é que nós possamos caminhar de olhos abertos, com passos mais firmes. E aí eu vou trazer, a partir de agora, alguns ensinamentos, alguns valiosos apontamentos que estão presentes nessa obra. Não dava, se eu pudesse, são 40 capítulos, se eu pudesse, teria trazido um de cada, mas não tinha como, né? Porque é muito profundo, é muito ensinamento, que por isso a gente recomenda a leitura. Mas uma coisa importante da gente ver, nós elencamos alguns aí, a importância e a relevância do planejamento reencarnatório, que de fato acontece. Às vezes a gente costuma dizer, é natural, assim, ah, meu Deus, eu tenho uma família que pediu a Deus. Como é que eu fui nascer nesse meio aqui, essa complicação? Porque a gente às vezes tem a sensação de que foi um descuido ali, não é? E aí a gente percebe, já a começar por esse caso que eu narrei o início, de que há todo um planejamento, há impositivos da própria lei que faz com que as coisas aconteçam. Necessariamente, não há, todas as reencarnações, elas não obedecem um planejamento minucioso, isso o livro deixa muito claro, mas, porque existe a lei, que a lei regula, a lei ela faz com que regule. É a mesma coisa de eu segurar, por exemplo, uma caneta e soltar. Na hora que eu solto uma caneta, atua uma lei que é a lei da gravidade. Não existe nenhum espírito, nem Deus está olhando para na hora que eu soltar, fazer com que a caneta caia. Existe uma lei que regula isso aí. Então, muitos dos mecanismos da reencarnação estão sujeitos a essa lei. Mas há encarnações que são mais elaboradas pela própria necessidade, e por isso que a gente sempre tem um cuidado de não julgar. A gente, às vezes, quando olha, eu tenho visto algumas falas de alguns irmãos mais desavisados, que já estão aí associando aos espíritos reencarnantes com microcefalia a determinadas atitudes que eles tiveram enquanto vida. Foram suicidas, foram pessoas que utilizaram muito mal a inteligência, tudo isso pode ser, mas a gente não pode jamais ter certeza e ter convicção, porque pode ser, e é muito provavelmente que dentre esses nasçam espíritos em missão, espíritos que vieram, que virão exatamente mostrar a superação do espírito sobre a matéria, como tem casos aí, tem um caso de uma jovem já adulta que tem microcefalia, e ela vive perfeitamente, trabalha e tem as suas atividades normais. Então, é importante a gente ter esse cuidado, porque inclusive tem um grupo aí que pegou essa brecha para defender o aborto, no qual nós cristãos, nós espíritas, somos a favor da vida. Então é importante a gente ter esse cuidado de não taxar. E esse livro deixa muito claro, logo no início, que há um planejamento reencarnatório. Indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Todos nós, é muito provável que poucos de nós aqui, me desculpe se tem algum anjo aqui assistindo, agradeço a presença, mas não se constranja. Mas a maioria de nós tem um programa a realizar. Não fomos chamados a grandes missões. A nossa missão individual e coletiva faz parte do grupo que nós estamos ali encarnados. Então, há um programa de serviço a realizar. É importante a gente ter isso muito claro, saber esse programa, muito possivelmente não. A vida vai nos dar esses encaminhamentos. Outro ponto importante que o livro trata é da culpa, porque, no caso, tem um momento interessante que o ministro Clarencio esclarece para André Luiz que o que torna Zulmira mais susceptível à influência de Odila, da obsessora, é o sentimento de culpa, porque ela sabia que havia relaxado, ela sabia que havia desejado a morte de Júlio, da criança. Então, o sentimento de culpa abriu uma porta enorme. E o que que o ministro Clarencio fala? O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele, sombrias forças se insinuam. É importante a gente ter cuidado com o sentimento de culpa, trabalhar essa culpa na gente. A gente
trabalhar o auto-perdão. Todos nós temos culpa, sentimos culpa em algum momento, mas cuidado para que a culpa não nos paralise, porque a culpa, pela culpa, ela não nos edifica. Uma coisa é o arrependimento e outra coisa é você se encarcerar na culpa, ela escraviza de fato. Um outro ponto são as intenções, que aí trata da intenção, porque Zulmira, ela não tinha matado Júlio, mas ela teve a intenção. E o que é que o irmão Clarencio fala? Quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Quem de nós não é responsável? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. É uma coisa muito esclarecedora, que às vezes as pessoas perguntaram. Um dia eu estava vendo um filme, uma situação dada, que isso no Centro Espírita, a gente leva, às vezes, filmes para discutir o aspecto moral e doutrinário dos filmes, e aí um estudante do ESG perguntou, mas essa situação, esse personagem, ele suicidou-se, e na verdade, ele se sacrificou em nome de um grupo. Aí eu disse, por que ele suicidou-se? Ele disse, não, porque ele se jogou na frente para morrer. Eu disse, mas a intenção dele era morrer? Aí ele ficou assim, aí disse assim, talvez não, era proteger. Eu digo, exato. O que caracteriza o suicídio é a vontade de morrer. O que caracteriza um crime é a vontade de você cometer. Claro que existe aí, eu não sou da área jurídica, mas existe aqueles crimes, tem o doloso e tem aqueles crimes culposos, né? Culposo, aquele que eu assumo o risco, que no caso foi o caso dela, de Zulmira. Ela assumiu o risco, ela relaxou porque ela desejava, ela tinha a intenção de se livrar da criança. Ela não efetuou, mas isso imputava nela um sentimento de culpa que possibilitou, tanto que Odila chamava ela de assassina, e ela se perturbava com aquilo ali, ela no fundo sentia que era culpada. Então, é importante a gente perceber quais são as nossas intenções, o que é que nos move. Quando a gente às vezes vai com muita fraternidade para um irmão, será que é a fraternidade que está nos movendo, ou será que é a vontade de ver aquela pessoa sendo exposta nas suas fragilidades? Que é muito comum isso aí também. Eu digo assim, eu sou uma pessoa franca, gosto da verdade. Se é mal feito, então eu tenho que expor. E às vezes o que nos move, a intenção não é uma intenção fraterna. E fica muito claro aí, por isso é um ensinamento moral importante de que a intenção ela é um agravante ou um atenuante nas nossas vidas. Outro aspecto interessantíssimo que o livro trata, não somente nesse caso, mas em vários casos, são os mecanismos da obsessão, que vai ser também tratado mais fortemente isso em outros livros aí que virão. Mas o que é que ele diz? Que é uma informação nova, que a gente não tinha essa informação aqui. Que a separação brusca entre obsessor e obsidiado, que a gente hoje até evita um pouco, esses termos são fortes para quem está chegando, pode ocasionar graves consequências para o obsidiado, talvez a morte do corpo. Isso porque André Luiz e Hilário, na verdade foi Hilário que estava no livro Marimatoro, quis afastar Odila de Zulmira de uma maneira brusca. Diz, não, vamos afastá-la, ela está matando a outra, ela está imputando sofrimentos terríveis, atrozes. E o que foi Clarencio disse? Não faça isso. Elas estão intimamente ligadas, uma por culpa, né, e a outra com aquela intenção, com a sensação de que estava fazendo justiça pelas próprias mãos. Então, elas estavam intimamente ligadas energeticamente. E o que Clarencio fala é que, às vezes, arrancar isso bruscamente pode ocasionar danos irreparáveis ao sistema nervoso central, causando a própria morte pelo estado de definhamento que ela estava. Então é interessante, isso eu falo que é importante, que às vezes a gente vem no centro espírita ou leva alguém na expectativa de que a pessoa fique boa do dia para a noite, né? Eu tomei passe, faz uma semana que eu estou indo, um mês e não estou vendo o resultado ainda. E o trabalho tem que ser um trabalho de fato terapêutico, um trabalho lento, conforme cada caso. Então, não tenham expectativa de que virão tomar passe, tomar água fluidificada e vão ficar bom do dia para a noite, porque isso não acontece. É muito claro isso aí. A terapêutica é uma terapêutica que envolve muitas partes. E às vezes a gente tem uma ideia muito errada do obsessor. A gente trata o obsessor como um inimigo. E não nos esqueçamos de que a obsessão começa no obsidiado. Quem errou, o obsessor está muitas vezes, na maioria das vezes ali,
num processo de vingança, num processo de revide muito sério, porque se sentiu vítima inicialmente daquele que ele está assediando. Então o obsessor merece mais do que nunca misericórdia. E é isso que Clarence coloca, é uma visão diferente sobre o obsidiado. A obsessão começa na vítima de hoje. Foi ela quem provocou, na maioria das vezes. É uma visão interessante, uma visão diferente. E outro aspecto curioso é que tem um momento, aí começa a terapia, onde eles levam o espírito de Zulmira desdobrado do corpo para a beira da praia, para a beira do mar, na praia. E chegando lá, Hilário se surpreende, e André Luiz também, pela quantidade de espíritos que estão lá. São instaladas uma verdadeira enfermaria, onde ele coloca que o oceano é um miraculoso reservatório de forças na renovação de energias de encarnados e desencarnados. Ele fala que o mar, por isso que às vezes a gente tem a sensação de que no mar, isso vocês reparem que são informações que foram trazidas em 1954. Não é? Então, hoje a gente já tem uma ideia, mais ou menos, essa ideia. Então, tem algumas tradições que falam do banho de mar para isso aí. Isso tem um fundamento. Não é só o banho de mar que vai lhe fazer isso aí. E ele deixa bem claro isso. Não é simplesmente ir para a praia que eu vou ficar zerado. Não é de forma nenhuma. Mas, naquele momento, para aquele tipo de tratamento, para a renovação das energias, era importante que fosse levado. Então, algo, eu acho, que ainda vai ser estudado profundamente, talvez pela ciência. Ainda nem é. O oceano como um miraculoso reservatório de forças na renovação das energias. E é justamente nessa situação onde Hilário, André Luiz e Clarence estão lá, eles presenciam um caso de uma senhora que estava num estado muito avançado de um câncer. E aí eles perguntam, nossa, eles veem toda a terapêutica e o tratamento, e aquela mulher sendo atendida diretamente no seu campo perispiritual, e eles perguntam, ela vai se curar? E eles falam, não. A enfermidade dela estava no programa, no planejamento reencarnatório dela. Mas ela, por merecimento e por misericórdia divina, ela está recebendo lenitivos para ter uma redução nas dores, no sofrimento e ter um desencarne tranquilo. Possivelmente ela vai desencarnar amanhã. Ele deixa muito claro. E ela estava ali se renovando espiritualmente para o momento do transpasse. Então é interessante observar isso. E ele diz que a enfermidade longa, né, isso no livro é mostrada como sendo uma bênção que é mal aquilatada pela maioria dos doentes. A maioria das pessoas, no senso comum, maldiz a doença, né? Maldiz uma doença longa, uma doença crônica. E que por consequência possa vir a desencarnar. Mas ele deixa muito claro, ninguém quer a doença, mas a doença é importante que a gente perceba, inclusive em familiares nossos, em pessoas que a gente atende, que quando a gente frequenta o centro espírita, a gente é muito alvo no trabalho das pessoas querendo informações, de que as doenças muitas vezes são a cura do corpo, é o carvão. Nosso corpo é o carvão onde vai absorver as energias pesadas que nós provocamos num outro momento. Então, é como se fosse um mata-borrão. O corpo ele vai meio que queimar, ele vai absorver essas energias. E muitas vezes, para isso, é importante a doença no processo de cura. A doença, na verdade, ela é a cura para o espírito. E fica muito claro isso aí. Aqui tinha repetido um engano, o que eu já tinha falado em cima. Outro ponto que ele coloca é o esquecimento do passado. Tem vários casos que são relatados, onde ele relata os antecedentes das situações, e ele mostra como foi importante o esquecimento do passado, e hoje nem sempre é considerado. As pessoas têm muita curiosidade, é natural que somos curiosos, né? Dizem que o espírito não fofoca, ele tem, né? É o diálogo fraterno, são informações fraternas que a gente troca, mas às vezes as pessoas têm uma curiosidade enorme de saber quem foi na outra encarnação, e aí é importante a gente ter em mente que a melhor versão nossa, a versão mais atualizada, é essa que a gente está aqui. Então, se a gente hoje tem a sensação de que assim, tem uma suspeita de que foi uma figura importante, de que foi um vulto histórico, tenha certeza de que a história contou mal
nem a vida daquele cidadão que a gente acha que animou o corpo, porque a personalidade, porque nós somos a melhor versão de nós mesmos. Então, não adianta ter essa curiosidade. O esquecimento do passado é uma bênção muito forte para justamente livrar-nos desse sentimento, dessa emoção complicada que é a culpa, ou a raiva, ou o ódio, porque se nós soubéssemos o que nós já fizemos. Tem uma história de Chico muito interessante, que era uma dada situação onde se tentava descobrir quem era o assassino num caso policial, e Chico perguntou para Emmanuel quem é o assassino, e Emmanuel respondeu para ele: qualquer um de nós que não foi descoberto ainda, porque todos nós temos no nosso histórico assassinatos, que não seja do corpo, mas assassinato de sonhos, de ideais das pessoas. Quantas vezes a gente não sequestra outras pessoas emocionalmente? Então isso é uma forma de morte também. E Emmanuel respondeu para ele: qualquer um de nós é o assassino, só que não fomos descobertos ainda, porque existe a bênção do esquecimento. Então, e por isso também é uma lição muito importante aí do livro, que nós somos devedores uns dos outros. Paulo de Tarso, Paulo apóstolo, já dizia isso aí: nós somos devedores de romanos, de gentios. Ele coloca lá na mensagem muito bonita: laços mil nos unem os corações, por enquanto não há paraíso perfeito para quem volta à terra. Ninguém está aqui de férias. A gente tem aquela sensação, às vezes, eu tenho muitos conhecidos amigos que têm certeza que está aqui numa colônia de férias, porque sabe a programação do ano todo de festividades e acha que a vida de fato é uma festa. Mas ele deixa muito claro de que não há paraíso perfeito para quem volta na terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedor. Então, nós estamos em experiências, nós estamos no nível onde o sofrimento ainda é uma realidade, a dor ainda é uma realidade. A forma como a gente vai ressignificar essa dor, eis a questão. E para isso nós temos o Espiritismo que nos prepara para isso aí. E é um momento interessante. Eu conversava com meu irmão, que tem uma filha, ele estava muito preocupado no método de ensino do colégio e procurou saber qual era o método, e é muito interesse nisso aí, eu achando muito curioso aquilo ali. E aí eu fiquei imaginando, a gente se preocupa muito com isso, e é uma preocupação muito pertinente, se preocupar com o método de ensino, com a intelectualização. Mas dificilmente a gente se preocupa com a formação moral, com a formação emocional. Vou até partir para a emoção mesmo, porque a gente não prepara o nosso filho, ou nós como não fomos preparados, eu acredito a maioria, para termos uma decepção muito grande, uma frustração e não nos envolvermos nos vícios. Nós não fomos preparados e não preparamos os nossos filhos para ele não querer matar alguém que puxa o tapete dele mais na frente. A gente não prepara a nós próprios, nem a ninguém ao nosso lado, para não, devido a uma situação de uma doença grave, não mergulhar numa profunda depressão. A intelectualização é muito importante. Eu não estou dizendo que não é importante a gente aprender, a gente estudar, ter o melhor método de ensino que facilita isso aí. Mas a gente deve se preocupar muito também com o trabalho do sentimento. Porque, até onde eu sei, ninguém fica em depressão porque não sabe resolver uma equação de segundo grau, ou uma derivada, ou integral, ou não sabe fazer um texto. Tem uns até que arriscam a depressão nisso aí, mas esquece rápido. E até onde eu sei também, nos livros, se eu estiver enganado, Couto me corrija, que não tem nenhum relato nos livros de André Luiz que ninguém está no umbral porque não sabia matemática, porque perdeu um ano. As pessoas estão em situações complicadas, nos umbrais da vida, porque não souberam amar, porque não souberam perdoar, porque não souberam ressignificar as dores que elas mesmas causaram nelas e em outras pessoas, e não conseguem simplesmente sair daquilo ali. Estão cristalizadas, como foi dito no início da mensagem por Emmanuel na apresentação do livro. Então nós cristalizamos aquelas dores e nos mergulhamos. Por isso a grande proposta do livro é essa, é que nós nos reconheçamos como devedores uns dos outros, como os necessitados todos da misericórdia divina, porque se é uma condição que nos iguala a todos aqui, é a condição de dignos de misericórdia. Todos nós somos necessitados da misericórdia divina e da necessidade da misericórdia do outro que está do nosso lado, que às vezes nos suporta o nosso mau humor, suporta a nossa instabilidade. Então é importante a gente pensar nisso aí. E André Luiz também traz uma temática interessante, que é acerca
herança genética dos pais e as heranças espirituais, um tema que até então não tinha sido tratado ainda. Ele inaugura essa temática que vai ser ampliada em outras obras, neste livro, onde ele coloca a lei de sintonia e a lei de atração e de merecimento. Ele nos coloca, ele nos explica por que é que às vezes eu venho para o centro espírita, tem um monte de carro aí na frente quando eu cheguei. Aí eu paro o carro bem ali embaixo de um poste. E aí, tudo claro, tem um rapazinho que diz, olha, vou olhar, viu? Eu digo, tá certo. E aí, quando eu saio, o único carro que está arranhado é o meu. Por que que acontece isso, né? Às vezes a gente se pergunta. Lei de sintonia, isso aí está muito claro aí. Eu, quando provoco, quando faço, realizo qualquer ação, qualquer atitude, eu gero um potencial de energia. Que quando sintoniza com o outro, eu crio um débito no passivo divino. E que eu preciso, estou ilustrando de uma maneira prática para que a gente saiba. Tem pessoas que estudam para concurso, milhares de concursos elas fazem e não conseguem passar. Tem dificuldade de se encaixar. Tem todas as condições para conseguir e tem uma dificuldade enorme de arrumar emprego. Por que será? Será que a pergunta certa é por quê ou para quê? O que é que a vida está me convidando para eu aprender com isso aí, com essa dificuldade? São perguntas que a gente deve fazer. Quando a gente for flagrado numa situação complicada que está se repetindo, alguma coisa de errado está aí. Não precisa fazer regressão de memória. Precisa uma reflexão íntima. O que é que a vida está querendo me mostrar com essa situação que eu não estou conseguindo compreender? E aí a gente talvez entenda. Aí ele fala no livro, ele explica de maneira muito interessante como é que se dá. Às vezes numa família todo mundo é diabético, nasce 1, 2, 3, 4 que não são. E tem uma família que não tem ninguém, uma família que todo mundo tem predisposição para câncer. Na minha família quem não morre de câncer morre de coração. Eu já estou preparado para uma delas. Mas se eu não tiver sintonizado com nenhuma dessas duas, eu simplesmente não vou, e é isso que ele fala. Eu não vou despertar aquele cromossomo doente que está lá. Tem pessoas que carregam na sua carga genética, é isso que ele fala, várias doenças, mas eles não desencadeiam aquilo ali, porque não era necessidade. E aí não é só o merecimento, é a necessidade. Ah, meu Deus, por que eu mereço? Eu sou uma pessoa tão boa, eu mereço passar por isso? Mereço essa doença? Não, às vezes não é que eu mereço a doença, às vezes eu preciso da doença. Às vezes eu preciso de uma situação, de uma perda financeira muito grande. Às vezes eu preciso de um susto muito grande na vida para que eu desperte. E a vida, ela dá esses mecanismos para a gente. E fica muito claro nesse livro aí. Tudo, como aqui está colocado, a dor é vista como concessão do Pai Celestial para o nosso próprio reajuste. É a vida a serviço da própria vida quem vai nos educar. O porvir da cirurgia psíquica, isso é fantástico, porque ele traz isso aí, ele cita, inclusive, ele é noticiado, ele analisa reflexões sobre Freud e apontam a verdade incompleta de sua obra, na qual a ausência do bálsamo curativo aos problemas da alma. Ele analisa que Freud se equivocou quando ele não considerou a alma, o ser, como um espírito imortal. É muito interessante essa análise que ele faz nessa época, em 1954. São explicadas como se processam as modificações do perispírito pelas emoções. Ele vai explicar como é que se dá. Emoções desalinhadas, culpa, ódio, rancor, mágoa. Hoje é muito comum a gente saber que mágoa dá câncer, que raiva da gastrite, que ansiedade da gastrite. Nessa época não existia ainda essa associação. E André Luiz já colocava com essas palavras que como as modificações que são operadas no perispírito através das emoções. E é citada no livro a realização de uma regressão espiritual, mas sob rígido controle, para identificar uma causa específica. Por isso que eu digo, leiam um livro que é interessante, né? Eu estou dando só as pinceladas, estou como se fosse um jardineiro, trazendo algumas flores para mostrar aqui esse jardim que é esta obra magistral. E outra coisa interessante que ele mostra, outro ponto que ele aborda, vítimas e criminosos são postos frente a frente, como se fosse uma acariação, mas com o objetivo, sob o amparo de benfeitores espirituais, com vista a se harmonizarem. Hoje existe até processos de conciliação judicial que é feito isso aí.
mas nessa época nem se pensava em algo parecido. Hoje a gente já faz isso, a nossa justiça terrena já consegue ter mecanismos de colocar o culpado e a vítima de frente para que eles conversem e equacionem aquilo ali, como tem casos de mães que têm filhos assassinados e que posteriormente ela vai, num processo de libertação dela própria, ela faz questão de ir à delegacia e perguntar: o que foi que você pensou? Por que você matou meu filho? E ali começa, tem casos assim fantásticos de perdão, de mães que chegaram a adotar esses filhos dos outros, mas filhos da sua alma, da sua dor, que se envolveu nesse movimento de erros, economizando possivelmente algumas encarnações aí de ódios, de reajustes, né? Então é interessante observar isso. E outro ponto interessante que ele coloca, que eu chamo aí esse tópico de além do sonho: enquanto o corpo se refaz pelo sono, a alma procura o lugar ou objeto a que imanta o coração. Atentar à recomendação espírita que a gente faz no Centro Espírita sempre, de que ao se preparar para dormir, criar o hábito da oração precedida da leitura evangélica. Ele mostra que pessoas, às vezes, trabalhadores inclusive de centros religiosos, quando saem, vai para a balada. Vão fazer coisas que bem diferentes daquilo que ela fala, porque o coração ainda está muito imantado com outras situações. Aí lembra aquela assertiva de Jesus, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso que às vezes a gente diz assim: eu fui dormir tão bem e acordei cansado, tive uns sonhos estranhos, estava em lugares estranhos. Às vezes a gente não tem esse entendimento de que no momento que o nosso corpo está ali repousando, o nosso espírito ele vai se imantar. Por isso a recomendação muito séria da oração e da leitura edificante, a gente ir dormir com uma imagem mental agradável, com a imagem mental tranquila, para que os benfeitores possam nos conduzir para instruções, para trabalhos muitas vezes. Então é importante ver isso aí. E aí um ponto interessantíssimo que eu conversava com o Couto antes da reunião é que nesse livro, Entre a Terra e o Céu, é que a gente vem escutar falar pela primeira vez, dentro do Espiritismo, dos centros de forças, que no livro ele faz uma relação estreita com os chakras da tradição hindu, né? Aquele centro de força que quem já está no ERGS ou no estudo mediúnico já estudou aqueles pontos principais: o chakra ou centro de força coronário, o frontal, o laríngeo, o coronário, o esplênico, o genésico, né? Algumas pessoas já viram isso aí, que é justamente onde são feitos tratamentos, muitas vezes passes direcionados para essas regiões, porque são centros que condensam energia e que têm uma ligação muito estreita, muito íntima com o perispírito. Então, é importantíssimo esse conhecimento nos processos de cura. E é a primeira vez que isso é citado, porque não havia sido colocado na codificação, assim, não tem na codificação, e foi um ponto que causou muita polêmica na época do lançamento do livro, da própria Federação Espírita Brasileira questionar Chico. Veja se isso aí é isso mesmo. Consulte, né? E aí Chico voltava e disse: André Luiz disse que é desse jeito mesmo. Pode estudar, aprofundar, que vocês vão encontrar essas respostas. E hoje todo material de passe, todo material que a gente estuda, a gente trata, tem um entendimento e o conhecimento mais aprofundado acerca dos centros de força ou dos chakras, como tem a tradição hindu. Isso está no capítulo 20, para quem tem a curiosidade, de ir direto a esse capítulo. Esse livro, inclusive, tem para fazer download na internet e tudo, mas, claro, ter a versão impressa é interessante, que a gente valoriza e ajuda na divulgação. A terapêutica da doutrinação e evangelização, que hoje a gente trata disso aí, ele mostra que no trabalho de evangelização e de doutrinação, não é doutrinar necessariamente um espírito desencarnado, mas no processo de conversa, de convencimento das pessoas, onde a gente vai levar a mensagem evangélica, é importante que a gente esteja convicto daquilo que a gente está falando, que a gente esteja carregado de realidade, que o evangelho possa ser lido na nossa alma, porque o evangelho mais bonito de ser lido não é no livro, naquelas edições muito bonitas, douradas, como tem na casa de muita gente, que abre e coloca ali no porta-bíblia, fica ali aquelas páginas douradas. O evangelho mais lindo de ser lido, mais bonito de ser lido, é na alma daquele que ama. É quando a gente já consegue exprimir, através das nossas atitudes, o amor
que o Cristo nos ensinou. Então, é isso que ele coloca aí, que na terapia da doutrinação, da evangelização, nós estejamos convictos disso aí, porque quem fala com verdade, a palavra é sempre dotada de energias elétricas específicas, é o que ele coloca. Energias elétricas. Então, muitas vezes, a gente, quando direciona, por isso que é o que a gente fala de autoridade moral. Não tem aquela pessoa que, quando fala, você escuta, lhe toca profundamente, porque aquela pessoa está falando com autoridade moral para aquilo ali. Uma coisa é alguém que faz uma coisa e diz outra, e outra coisa é alguém que chega com verdade. Então, que nós possamos ter conscientes disso aí, sermos esses mensageiros também dessa mensagem de Jesus. Já estamos nos encaminhando para o final, mas um outro ponto importante é a preparação para a nova experiência física, onde ele mostra no livro, está muito bem descrito, de que há toda uma preparação, há absoluta harmonia nas leis divinas, no caso das reencarnações que trazem sofrimento para quem nasce e para os pais. Ele explica casos aí interessantes de que muitas vezes crianças que vêm com doenças, que desencarnam muito cedo, são provas para os próprios pais, que têm que passar por aquilo ali. São compromissos. Muitas vezes são espíritos que estavam com o perispírito tão comprometido que eles precisavam de uma vida muito curta no corpo, somente para reajustar, realinhar o seu perispírito. É um caso mais aprofundado que eu não vou me deter, mas que ele entra nesse assunto que até então também era desconhecido para o meio espírita. E ele realça o alto valor da maternidade, na qual a alma permanece por séculos, aperfeiçoando qualidade do sentimento. Ele fala de espíritos muito endurecidos que, ao experimentar a maternidade, eles começam a exercitar um amor diferente de qualquer coisa, porque não tem, eu acho que nada que se compare à maternidade, né? Porque a maternidade ela tem esse algo de divino, tem um algo de renúncia, porque não nos enganemos, o mundo nós não chegamos aos nossos dias por conta dos que venceram, mas por conta dos que renunciaram, como o próprio Jesus. Quem sustenta a vida, quem sustenta o mundo é a renúncia, e não há nada que renuncie mais do que o coração materno. Então, minha homenagem às mães aqui. Então, ele coloca a importância da preparação da experiência física para o espírito. E trata também das vidas curtas na matéria, que, como eu falei, podem representar refazimento perispiritual para a eliminação de matrizes negativas do passado impressas no perispírito por descaminhos morais. Isso é um tanto profundo, mas que vale a pena a gente se aprofundar, porque ele trata dessa questão de maneira interessante. E é uma ponderação já final que ele nos coloca, que eu trago como uma reflexão, que na vida há tempo para a plantação e há tempo para a colheita, como está muito bem colocado lá em Eclesiastes 3, né? Na colheita de hoje estaremos procedendo à reconstrução dos descaminhos nas vidas passadas. O tempo todo a gente está colhendo e o tempo todo a gente está plantando. Muitos de nós possivelmente está plantando dentre espinhos, mas é importante que a gente esteja consciente de que nós estamos sempre plantando. Aí ressurge paralelamente o tempo de nova e alvissareira plantação. A maternidade proporciona, no santuário doméstico, a recomposição das afeições transviadas. Olha só que isso aí cabe a todos nós. Famílias difíceis representam sempre linhas de luta benéfica a serviço da nossa evolução. Famílias difíceis representam sempre linhas de luta benéfica a serviço da nossa evolução. Servir, privilégio que não devemos esquecer. A nossa possibilidade de servir, enquanto estamos na carne, enquanto estamos despertos. E por isso que o Espiritismo nos possibilita essa maravilha da gente caminhar de olhos abertos, com uma perspectiva nova e com uma perspectiva nova acerca da vida. E para terminar, eu retorno para o final do prefácio que Emmanuel faz, que eu acho um convite da vida, né? a serviço dela própria, quando diz que a lei é viva e a justiça não falha. Não entende justiça como uma coisa negativa, mas justiça como algo que vem proporcionar o nosso avanço. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo.
o tempo não para. E se agora encontra o teu ontem, não ouvides, não esqueças, que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então, meus amigos, meus irmãos, como vocês viram, é muito assunto para a gente tratar, mas como eu falei, eu fiz o papel do jardineiro, que trouxe algumas poucas flores para mostrar esse jardim imenso que é o conhecimento espírita, que é o conhecimento que nos dá possibilidades novas, de enxergar a vida sob uma perspectiva mais tranquila, mais serena, com equanimidade, a gente poder apreciar a dor e a alegria sem nos escravizar a elas, nem se apegar à dor, nem se apegar à alegria excessiva, porque nesse plano de dificuldade, nesse plano de aprendizado que a gente está, ambas vão passar. A gente não pode se embriagar com um momento mais tranquilo da vida que a gente está vivendo, porque as provações vão de chegar. Mas é importante que nós permaneçamos em Deus e que Jesus permaneça sempre na agenda das nossas intenções. Então, muito obrigado e permaneça à disposição.